Mais um conto real. Olá, seguidores da nossa página. Hoje eu venho contar um relato e com toda certeza muitos de vocês vão questionar, talvez não, mas passar a acreditar nos ditos fantasmas. Quem me mandou essa história foi o Alberto. Essa história aconteceu no ano de 1992, numa cidade no interior de São Paulo. Alberto tinha seus 10 anos e ele ficava louco para que chegasse as férias escolares para ele ir para a casa dos avós, numa chácara bem no interior. Alberto conta que chegou o esperado dia, né, de os pais o levar a ir para a casa dos avós. Alberto só tinha 10 anos e chegando lá, os primos estavam lá, né, os avós, né, já bem de idade, e os primos maiores ajudavam o avô, né, a limpar o galinheiro, né, a carpir. Eram mais velhos, então estava sempre ajudando o avô. Tinham se passado 3 dias que o Alberto estava lá e ele estava meio que entediado. Brincou bastante, mas tinha uma coisa que ele gostava de fazer muito, toda vez que ele ia para a casa dos avós. Ele gostava de ir numa vendinha local, aonde lá, no balcão dessa vendinha, ficavam expostos vários tipos de doces coloridos. Quem nunca, né, gente? Eu, velha do jeito que tô, se eu chegar numa vendinha que eu ver uma porção de doce colorido, eu me encanto. Até hoje é assim. E com o Alberto não era diferente. O que o Alberto fez? Ele tinha algumas moedas que ele havia ganhado do pai, né? E ele chegou pro avô e pediu algumas moedas. E o avô falou: para que você quer? Ele falou que queria comprar um doce. A venda, gente, não era longe, tá? Da chácara, não era longe. E ele sempre tinha um hábito de ir nessa venda. E os donos dessa venda eram um casal de senhores, né? Uma senhora, né? E um senhor de bastante idade, mas que eles gostavam de ter essa venda sempre funcionando. E toda vez que ele e os primos iam nessa venda, eles eram muito bem tratados. Os donos, esse casal de velhinhos, até os chamava pelo nome, porque, né, já esperava essas épocas do ano, né, férias, sabia que eles, né, ali na vendinha ficaria cheio de criança por conta dos doces, das guloseimas ali que eles ofereciam para venda. Pois muito bem. Como os primos estavam ocupados, o que o Alberto fez? O Alberto falou: vou sozinho, né? Botou as moedinhas no bolso e partiu para a venda. Chegando lá, o senhor dono da venda estava no balcão. E aí perguntou o que ele queria. E ele foi apontando os doces que ele queria. Só que quando ele olhou atrás desse senhor, numa mesinha lá atrás, havia uma foto que era desse senhor e 3 velas acesas. Ele não estranhou o fato, né? Só observou. E aí, o dono da venda deu os doces a ele pagou. Só que quando ele pagou, tinha um troco. E ele falou assim pro Alberto: olha, você pode pegar esse troco depois? Aí o Alberto falou assim:
eu vou voltar aqui com meus primos. Hoje eu vim sozinho, porque eles estão ajudando meu avô lá na lida. Mas eu vou voltar com eles aqui. Ele falou assim, tá bom. O menino, Alberto, não achou problema nenhum. Foi embora. No outro dia, os primos decidiram ir lá na venda também, porque o avô também tinha dado dinheiro, porque eles estavam ajudando o avô na lida. O avô, para agradar, né, deu moedas a todos eles e até também ao Alberto. E aí eles foram lá para a venda comprar doce. Chegando lá, quem estava no balcão era a senhora, né, dona da venda. E aí, os meninos comprando doce. E aí, o Alberto reparou que continuava lá as velas acesas e a foto. E ele lembrou do troco. E ele falou assim, olha, seu marido falou que tinha que me dar o troco e eu falei para ele que eu ia voltar aqui. Aí ela olhou para ele assustada e a mulher ficou branca. E a senhora ficou branca. E ela se sentou numa cadeira rapidamente, colocou a mão na cabeça como se tudo girasse contra o Alberto. E aí os primos olharam para ele. Ele ficou sem entender. Aí ela falou assim, como assim, meu filho? Te dá troco? Quem falou com você isso? Ele falou assim, não, ontem eu vim aqui, o seu marido me atendeu. E aí eu fui dar um dinheiro, ele falou que não tinha troco, que era para eu pagar da próxima vez que eu viesse aqui. Aí ela falou assim, mas meu esposo faleceu há 3 meses. Tem 3 meses que ele morreu. Os primos ficaram assustados, os primos eram mais velhos, ficaram assustados. E mesmo assim, a senhora perguntou quanto era o troco para o Alberto. E o menino falou de cabeça baixa, porque ele estava envergonhado. Porque a princípio, eles poderiam imaginar que era mentira dele. Pois muito bem. Quando eles saíram dali, o primo mais velho perguntou assim, moleque, você está falando a verdade? Ele morreu tem 3 meses. Aí ele falou, tô sim. Eu vi. Alberto conta que nunca esqueceu essa história. E passou-se aí 3 meses contados, porque dali acabou as férias, ele voltou, né, para a casa dos pais para dar continuidade, né, na escola. E depois ele retornou, né, nas férias seguintes e soube que essa senhorinha havia morrido 3 meses depois. O que chegou à conclusão, segundo Humberto? Qual a conclusão que ele chegou desse fato, desse ocorrido com ele? Esse senhor, dono dessa vendinha, não tinha consciência que ele havia partido. Ele continuava ali, com os afazeres dele, como se nada tivesse acontecido. E de uma forma tão intensa, que para vocês vocês podem notar uma coisa. Ele estava ali, aquela senhorinha com certeza sentiu muito, né, a falta. 3 meses depois, ela faleceu. Então, gente, quando se fala em espíritos, em fantasmas, muita gente ri, muita gente, né, tira sarro, mas isso é real. São situações, eu já vivi situações, e o próximo conto eu vou estar contando aí algo que eu vivenciei dentro da minha família. Mas se você tem um fato real, uma história real, sobrenatural, pode deixar aí no nosso e-mail, a equipe vai avaliar, nós vamos aí, né, olhar a sua história, ler a sua história e a gente vai estar aqui narrando a história como você mandar. Tá bom assim?
Tô aguardando você. Se você é novo aqui no canal, já deixa seu joinha, se inscreva no nosso canal, porque eu tenho certeza que daqui a pouco esse canal tá numa proporção enorme. Tá bom? Um beijinho a todos vocês. Que Deus abençoe.